Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oportunidade aqui na nossa Casa Recomeço, junto com o nosso pessoal aí da internet. E como de costume, a gente faz uma leitura de um tema que provavelmente seja importante para todos nós. Eu tenho certeza que o é. Eu dei uma lidinha ali e esse assunto, esse tema, nós já falamos dele no passado, mas acho que vale a pena nós repetirmos ele. Vocês lembram da compreensão que nós falamos? Compreensão. Eu acho que ele é um tema que vem de encontro, vem de encontro com o movimento, com o momento que estamos vivendo aqui na Terra. Porque hoje a gente percebe que nós estamos um pouco assim agitados com relação àquele que está à nossa frente, com relação àquele que está dirigindo lá do outro lado do carro, com aquelas pessoas que estão nos atendendo, com aquelas que estão do nosso lado numa condução, num transporte público. E a gente percebe que se você der uma olhada diferente, já é motivo de algo um pouco mais complicado. E muitas vezes, no momento que a gente está ali nervoso, às vezes a própria pessoa esteja, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente pode complicar mais ainda esta relação. Eu não sei se é uma visão assim que a gente está tendo do atual, nós estamos vivendo esses momentos, onde a gente percebe que a tolerância, principalmente, eu até lembro, tolerância zero, lembra desse programa? Nós estamos muito próximos disso. E era para estarmos ao contrário, porque nós estamos evoluindo, estamos crescendo. E nos parece que, devido a algumas circunstâncias, nós estamos ali, infelizmente, meio que estagnados nas questões morais, nas questões de sentimentos e tudo mais. Mas vamos lá, vamos ver. Eu acho que é por isso que hoje veio esse tema para nós. Seja sempre compreensivo com o próximo. Eu já estou lendo porque eu falei um pouquinho antes, só para a gente entender o porquê que eu achei interessante esse tema. Procure colocar-se no lugar dele. Aprenda a entender a dor alheia. Teorizar sobre o sofrimento dos outros é fácil. Difícil é sentir na pele. Então, o que ele está nos colocando? Que quando nós nos colocamos no lugar do outro, de outrem, dependendo, a gente tem que ter um olhar um pouco mais profundo. Nós temos que ter uma percepção um pouquinho mais diferenciada. Porque muitas vezes a gente percebe no olhar daquele que está nos prejudicando, nos modos de agir. Por exemplo, aqui eu estou fazendo movimentos bem tranquilos, e eu estou dentro de um processo, talvez com muita paz. Mas se nós nos depararmos com alguém que esteja em movimentos rápidos, falando alto, colocando ali movimentos que não sejam naturais, ali já a gente percebe que há algo que não está legal. Então nós temos que ter essa percepção. E se você, de uma certa forma, chega e põe mais fogo na lenha, aí a fogueira cresce bastante. Para quem tem essas tratativas com o público, que está aí vivendo, a gente talvez consiga compreender isso, de nós nos colocarmos na posição daquele que está ali. A gente não sabe o que rolou, o que passou. Nada justifica eu não estar bem, descarregar os meus males para os outros. Não justifica. Mas também, se eu complicar mais ainda a situação, quem vai acabar se dando mal sou eu mesmo. Às vezes a pessoa já está fora de si, não tem mais nada a perder, e eu vou entrar na energia dela. Não é fácil. E não vou dizer que é difícil, porque eu não gosto de dizer essa palavra que é difícil. Mas nós temos que aprender.
E a gente, para nós, para viver, principalmente nós, né, os homens, aquela questão de ser macho, ser né, às vezes a gente, né, é intolerante com algumas atitudes que nos chegam. As mulheres não, são mais comedidas. Mas nós homens, né, eu posso falar isso, a gente não gosta de levar desaforo para casa, né? Se alguém te fez aí, te deu um pisão na joanete, né, que eu costumo dizer, nós já queremos pisar mais ainda. Então, às vezes, a nossa esposa, uma mulher, o que ela faz quando ela nos vê fora da calma, né? Ela nos acalma, nos dá, e isso é bom. Mas precisa a mulher fazer? Nós temos que, todos nós, temos que nos aperceber disso, né? Porque às vezes pode nos valer a própria vida. A gente hoje, assim, a pessoa está armada lá, você vai falar de forma diferente com ela, pumba, se mata e acabou tudo. Né? Aí não vai adiantar chorar. Então é nesse sentido que quero que a gente faça essa reflexão, nesse sentido, tá certo? Que é importante que a gente consiga se ajustar nos momentos da sociedade atual. Nós precisamos disso. Antes de julgar impiedosamente, pense que, caso estivesse você no lugar dele, poderia fazer pior. Nós não somos melhores que ninguém, mas temos muitos defeitos, né? Pavio curto, não é esse? Não, é o pavio curto. Então, a gente não pode julgar pelos atos que determinada pessoa, né, possa estar fazendo. Até mesmo, a gente, às vezes, num semáforo, em algum lugar, a gente percebe que é uma malandragem no pedir algo para você. Alguém venha te querer, né, pedir alguma coisa, né, dinheiro, né, principalmente dinheiro. E a primeira leitura que a gente está fazendo hoje, e eu, inclusive, me coloco nesse meio, eu vejo a pessoa ali, tá bem, tem saúde, está ali forte, por que ela está? Aparentemente não é uma pessoa idosa, tem condições de trabalhar, né? E a gente está se portando com o coração cabeludo, né? Mas eu não sei quantas nãos aquela criatura recebeu de não, né? Pode ter cometido erro, saiu de uma prisão, tem um nome sujo, não consegue se posicionar. E qual a maneira? Eu não estou pensando nisso. Eu só estou tendo uma visão do que eu estou vendo. Na pessoa. E a gente faz os julgamentos. Né? Não sei se com vocês é a mesma coisa. A gente está passando por isso. Né? Antigamente não tinha muito disso. A gente, né, era mais amoroso com as pessoas. Poxa, não é legal alguém se posicionar, mas a gente hoje parece que é normal, né, pedir. É normal você estar lá no semáforo pedindo, né? Uma coisa que me chateia muito quando as mulheres, né, põem ali os 3, 4 filhos na beira da calçada ali, com uma placa, preciso de ajuda. Qual a nossa leitura? Eu vou fazer uma autorreflexão. Qual é a minha leitura? Poxa, será que precisa apelar daquele jeito? Mas quantas vezes aquela mulher saiu sem os filhos e não conseguiu trazer nada para casa? Aí o que ela tem que fazer? Talvez não justifica. Mas o que eu quero dizer, a gente precisa pôr isso tudo na balança. É complicado, não é isso? A gente precisa disso. Então é o que eu entendo que este tema de hoje, compreensão, nos remeta a essa condição. E continua aqui. Pelo fato da dificuldade de se fazer a viagem interior, muitas de nossas reações mais agressivas permanecem desconhecidas de nós mesmos. O que ele diz aqui? Pelo fato da dificuldade de se fazer a viagem interior. De nós, né, num momento difícil, dá uma parada, Edar, o que você está fazendo? Faça uma reflexão, olhe de uma forma diferente, não vá para esse caminho que você pode ser que você... E a gente não faz isso. Então a gente precisa ter fazer essa condição íntima
para que a gente, né, para a gente não se tornar desconhecido de nós mesmos. Aí você acaba falando coisa que não deve, fazendo o que não deve. Aí você fala, agora é tarde, já fiz. Não adianta se arrepender. Né? Quantas vezes a gente se arrependeu de tantos erros que nós cometemos? É bom o arrependimento, né? Porque é um sinal de humildade. Mas a gente não pode cometer muitos erros graves por aí. Tem que se repensar. Quantas pessoas pegas de surpresa com uma agressão explodem em cólera, mostrando sua verdadeira face? Não o fazem por maldade, mas por desconhecimento das próprias fraquezas. Né? Aquilo que a gente estava comentando no início. Às vezes a gente não sabe como é que foi o dia daquela criatura. Tem no seu íntimo fraquezas, como todos nós temos. E aquelas fraquezas, no decorrer do dia, pontuaram muito forte no dia a dia dele. No trabalho, no relacionamento familiar. Então, aquele descontentamento, aquelas fraquezas que a gente tem, a gente substancia e potencializa ela demais. Aí chega lá um bendito do inocente e você descarrega tudo. Tá? Então, minha visão, né? Sei lá, eu tive um dia chato, tive um dia, briguei com o chefe, briguei com o fornecedor. Aqueles que estão em casa precisam perceber o que eu tive durante o dia, com o meu mau humor, né? Não, eles não tiveram culpa disso. Então nós temos que ter várias faces. Vocês imaginem se o médico, quando sai de casa, briga com a esposa, ele vai ter uma cirurgia, ou vice-versa. Quando ele já chega quebrando, já vai fazendo, já sai tudo errado. Meu Deus do céu, eu não queria, né, estar no lugar daquele paciente. Mas pode acontecer, né? Se um apresentador de televisão, um repórter, ele se sensibilizar com um ato que ele está ali, ele não demonstra até, não consegue passar a notícia como deveria ser passada, como já alguns tivemos, né? Então nós temos faces, nós temos a minha face no trabalho é uma. Lá eu posso estar, você está chateado? É porque eu briguei com o João. Quem é o João? É o chefe. Então, todo mundo sabe o que aconteceu. E sabe muitas vezes o porquê que aconteceu. Né? A minha face em casa. Ou eu briguei com a minha esposa, eu briguei com a minha esposa. Pô, e o que isso tem a ver comigo aqui? Nada. Então, são detalhes que a gente precisa ir analisando. Então, aqui ele fala, né? Quantas pessoas pegas de surpresa pelas nossas dificuldades, pelas nossas fraquezas, e a gente coloca aquilo de uma forma bem... Me ajudem aí, né? Porque senão sou eu, você é tudo culpado aqui, né? Você estava falando do médico, né? Tem médico lá. Você trabalha, né? Você trabalha em hospital. Eu faço plantão, né? Faço tipo cobertura de técnico de enfermagem. Tem médico lá que chega desse jeito que você falou. Pegou com a esposa, pegou com o filho, pegou no trânsito. Aí ele chega e fala, pô, eu tenho uma cirurgia hoje. Mas ele chega e fala, não vou fazer a cirurgia, cancela. Eu não estou com espírito. Mas tem uns que vão e de repente relaxa. Relaxa. Relaxa, porque tem que ficar atento no que vai fazer. Mas você sabe que você está falando uma coisa interessante, né? A questão dos médicos, principalmente, né? Hoje a gente sabe que eles são auxiliados pela espiritualidade. Isso hoje é algo que está sendo muito colocado e isso vai se tornar no futuro algo assim bem mais visível e não assim que vai ser admissível pelos médicos, inclusive, né? A ajuda que a espiritualidade poderá dar, mas não justifica. Então o médico, como eu estou dizendo, tem faces. Se ele se sentir ali um pouco, né, assim, nervoso, qual é a forma mais assim, objetiva e natural que eu poderia fazer? Fazer o quê? Uma prece, uma oração.
Ele poderia, vai lá no banheiro, vai na sala, lá, pô, Senhor, eu tenho certeza absoluta Não faz. que o irmão que está do lado dele, porque nós somos, os médicos são, todos eles têm ali um mentor, se acredita ou não, está lá com ele, né? Vai ajudar, vai fazer com que ele não faça nada de errado naquele momento. Mas acontece, né? Acontece, infelizmente. A palavra que você falou. É impossível, mas é possível. É possível, né? Não sabemos quando e onde vamos tropeçar. Nós não sabemos. Nós temos que sair de casa preparados. É bom, é ótimo, né? Eu lembro quando às vezes eu tinha um problema, né? Acho que são coisas que são experiências que a gente aprende. Eu tinha ali, então, eu estou indo para o trabalho, e já estava pensando no caminho que eu ia brigar com o meu chefe. O que ia acontecer lá, ia chegar lá, eu chegava no serviço já brigando com o meu chefe. Coisa que eu deveria fazer ao contrário. Eu deveria estar iluminando ele no meu caminho, para que tudo corresse bem. Então, vocês entendem a dinâmica, a coisa? Seria isso. Não é? Mas é uma coisa. Porque eu vou potencializar demais o meu encontro com alguém. Se eu estou com problema no meu celular, eu saio do serviço 6 horas da tarde, aí vou para o posto de uma companhia lá da Vivo, claro, vou lá. A criatura que está lá desde as 8 da manhã só ouvindo reclamação. Aí chega o Aidar lá também, né? Com tudo que eu tenho direito lá. Não vai dar certo. Não vai. Porque eu vou querer que o meu resolver o seu problema, e às vezes a pessoa não vai estar com um sorriso, né? Que eu gostaria que ele estivesse, e não vai dar certo. Aí eu vou meter o pau em cima daquela pessoa. Então a gente precisa, né? Como aqui, não sabemos quando e onde vamos tropeçar. E aí a gente precisa se preparar. Vou trabalhar com uma oração. Levanta de manhã, faça uma oração, né? Pedindo ajuda, que tudo corra bem, que as coisas possam decorrer naquele dia de uma forma plena, que eu não tenha nenhuma interferência de ninguém que me leve, né? Porque às vezes a gente, através dos nossos pensamentos, a gente chama coisas ruins para o nosso lado. Não são os nossos pensamentos? Pensamento ruim atrai coisas ruins. Então, eu não sei aonde eu vou tropeçar. Então, eu preciso estar o quê? Preparado. Então, é sempre bom sair de casa ao longo do Levanta, uma oração, pede ajuda ao nosso anjo, guarda, essa criatura maravilhosa que está do nosso lado, todo o tempo nos ajudando. Só que eu preciso estar em quê? Em sintonia. Porque se eu não tiver nem... Né, eu não vou me relacionar com ele não vai conseguir me ajudar. O erro que hoje você condena poderá amanhã estar praticando. Putz, isso aqui é forte. Eu espero que a gente não passe por isso. Mas a gente já se deu conta de algum momento na vida, né, se você parar um pouquinho, você criticou alguém que faz a mesma coisa que você criticou numa outra oportunidade. Você estava segunda-feira aqui? Tava. Você viu a coisa da palestra da moça? Escutei sobre a lojinha do céu? Isso. Então, aquilo lá, eu passei isso no hospital, com essa parte da paz, da paciência, né? Coisas que a gente tem que fazer gratuitamente, não comprar. E o céu faz a gente o quê? Buscar isso. Então, gente, olha, é gostoso. Foi muito legal. É bom. É bom. Mas essa segunda-feira foi 10. Ótimo. Eu gostei. E hoje vai ser igual, viu? Hoje teve um palestrante aqui, nossa, vai ser maravilhoso. Eu espero que seja maravilhoso. Ele vai ser. A gente já vai acalmando ele, né? Para você ficar bem tranquilo aí. Mas é isso que é gostoso. Essa troca de informações que a gente tem, das nossas, às vezes, a gente pode se expor um pouquinho. Não é mal, não faz mal para ninguém. Às vezes o meu erro ajuda o outro não cometer igual erro, né? Então o erro que hoje você condena poderá amanhã estar praticando.
Compreenda sempre o equívoco dos outros. Você não sabe o que está dentro dele. A educação que recebeu e nem o tipo de pressão exterior que ele sofreu para chegar àquela situação. Né? Quantas pessoas não têm a possibilidade, a condição de ter uma boa educação? Às vezes nasce num berço de pessoas, de situações totalmente adversas daquela que a gente imagina. Né? Será que só nascem pessoas boas em lugares bons? Não. Nascem crianças e pessoas em lugares ruins e que têm educação ruim. Pode acontecer isso, não pode? Então aqui a gente não pode, como ele diz aqui, né? Compreenda sempre o equívoco dos outros. Você não sabe o que está dentro dele, qual foi a educação que ele teve, o meio que ele está, a situação financeira que a pessoa pode estar ali caindo, tem um monte de coisa, de dívida na cabeça e sei lá o que na cabeça dele que está... Você acabou de falar, eu estava na palestra, foi sobre assim, não julgueis para não ser julgado. Você está acabando de falar. Então, na segunda-feira foi isso. Então, na quarta, talvez nós precisamos ouvir isso de novo. A gente vai ouvir muito mais vezes. Mais vezes. Porque nós somos cabeças duras. Somos. Por isso que a gente tem que estar sempre, né, ouvindo o Evangelho, tem que estar sempre ouvindo esses livrinhos aqui de autoajuda. Nós precisamos sempre estar ouvindo alguém falar, precisa orar, precisa compreender, precisa aceitar, precisa ser mais humilde. Todos esses ensinamentos oriundos do nosso querido Mestre, Jesus. Ele nos deixou esse legado para que a gente pudesse... Hoje um amigo meu chegou para mim e falou assim, posso perguntar uma coisa? Você pode? Qual é a sua religião? Eu falei assim, a minha religião? Eu considero o Espiritismo. Mas eu aprendi que o Espiritismo é uma doutrina. Muito bom. Só que eu respondi para ele, eu considero o Espiritismo minha religião. Tá bom. Eu estou aprendendo muita coisa. Tá bom, porque não há, nem todos têm o discernimento. Aí eu falei, o que a gente tem. Espiritismo para mim é uma religião. Mas é uma doutrina de... Olha, você não imagina como é gostoso a gente ouvir, né, uma declaração dessa, porque acho que alguma coisa de bom nós estamos passando para vocês, inclusive para quem está aqui falando, viu? É para todos nós, eu não canso de dizer, porque aquele que coloca-se aqui na frente, que fala, é o que está mais precisando. É o que mais precisa. Precisa correr aí, viu? Precisa correr aí. Não faz isso. Não, o Mário, que é o nosso discípulo, já está dando aí, já está fazendo as palestras dele. Aconteceu um pequeno dia, pode ser. Mas vamos lá, ótimo, excelente. Eu fico contente com isso. É isso que, por incrível que pareça, nas nossas conversas da diretoria, é isso que nós estamos querendo, que a gente passe para nós, né, passemos para vocês o fortalecimento, aquilo que a gente está errando, aonde nós estamos precisando mais atuar, melhorar. É isso que nós estamos mais preocupados. A doutrina, ela nos ensina isso. Né? Não adianta a gente só querer bater numa coisa aqui, não, nós temos que ter uma reação diferente no momento. E é isso que a gente está objetivando. Né? E que espero que a gente consiga. Para terminar, senão eu vou brigar com o meu amigo aqui, então vamos lá. Compreenda e ajude. Caso não possa ajudar, ajude compreendendo. Quer que eu repita? Compreenda e ajude. Compreenda, ajude. Caso você não possa ajudar, não tenha condições de ajudar, ajude compreendendo. Bom, né? Essa é boa. Muito bom. Muito bom mesmo. Que assim seja. Amém. Cadê o nosso amigo aqui que faz a... Não veio aqui também hoje? Vou descer. Não está aí? Não? Então, tudo bem. Então, vamos lá. Antes de nós iniciarmos, né, eu gostaria apenas de passar alguns avisos que são importantes para a nossa casa. Gentilmente pedimos que desliguem os celulares, né, ou coloquem no modo avião, para que não haja nenhum tipo de interferência no decorrer da nossa reunião. Nós agradecemos muito, né, a doação de alimentos que todos estão colaborando
para manter aquelas famílias, né? Temos 30 famílias aí, que todo mês a gente contribui com uma sacola de alimentos. A gente vai somando e no fim reparte tudo e divide. Felizmente, todo mês temos alimentos para doar. Né? Muito bom. Posso Então, perguntar uma coisa? pode. Em relação à doação de alimentos, é assim, melhor, vamos dizer assim, tratada para poder dividir uma cesta básica completa ou é preferível? Assim, Às vezes é melhor, porque assim, às vezes nós temos, assim, por exemplo, às vezes nós temos mais feijão do que arroz, tem mais óleo do que outro produto. Se você puder, sempre na secretaria, eles sabem o que está faltando. Às vezes falta um outro tipo de alimento que complementa e ajuda. Se for possível. Né? Porque às vezes na cesta básica já vem tudo. Vai ser recebida com muito carinho da mesma forma. Mas às vezes falta algum outro produto que a gente não tem e às vezes esse pode ajudar bastante. Tá? Nós temos um bazar que ajuda-nos também na casa. Fica ali do lado direito da nossa casa, quando aqui a gente adentra, né? Então, quem puder nos ajudar comprando e nos doando também, né? Na doação, a gente pede, por gentileza, né, que façam as doações das roupas, principalmente, de uma forma que elas venham até nós limpa, higienizada, né? Se tiver ali rasgada, uma coisa, dá uma costuradinha, porque às vezes as pessoas acham que a gente, né, despeja aqui um monte de coisa e não é bem assim. Tudo bem, tem produtos que a gente recebe que não há condições da gente vender, mas felizmente nós temos parceiros que também levam essas roupas para aqueles que nas ruas aí que estão também precisando. Mas dentro do possível a gente pede essa colaboração na ajuda, tá bom? Está em aberto ainda as inscrições para o estudo do primeiro ano, né? Tenham coragem, né, de adentrar na doutrina, de se aperfeiçoarem, né, de serem, né, futuros parceiros da gente através dos estudos, para que a gente possa evoluir junto. E o estudo, ele é o caminho para nós aprendermos aí muito mais sobre a nossa doutrina, que ela é vastíssima. E a gente estuda e fala, não sei nada. Né? Sei que nada sei. Sei que nada sei. É uma verdade, porque a gente adentra num mundo assim incrível, gente. É maravilhoso. É só vocês estudando para vocês entenderem um pouquinho daquilo que eu quero colocar para vocês. Nós temos também uma ajuda especial nas doações de lãs. Aqui a gente faz, aqui os tarefeiros da casa, a gente faz os quadradinhos do amor, vocês devem ter visto aqui na televisão, e a gente monta cobertores, mantas para doar nos hospitais, né, para as crianças recém-nascidas, que muitas vezes chegam lá sem nenhum cobertor sequer. E nessa época do ano é quando mais a gente precisa dessa ajuda. Tá? É doar a lã, né, que a gente se carrega de. Tem aquelas que já trazem o cobertorzinho, já vem pronto, que é uma maravilha. Dos dois lados. Ajuda dos dois lados. As aulas de yoga estão aí, uma fila, não dá para, né? A aula de yoga tem bastante gente querendo fazer. E por último, o Evangelho no Lar, que a gente sempre vai relembrar desta prática nas nossas casas. É importante nós acendermos a luz do Evangelho em nossas residências. Tá bom? Então vamos lá, gente. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, fazendo uma contemplação especial com Jesus, com os benfeitores desta casa, com os mentores, que prepararam todo este ambiente para nos receber. E nós, diante das nossas necessidades, nesse instante, abrimos os nossos corações para pedir aquilo que realmente seja importante para cada um de nós. É um momento de luz, onde nós formamos uma corrente maravilhosa, brilhante, que envolve as casas, os hospitais, as creches, os asilos, os andarilhos, em todos os pontos que o nosso pensamento possa alcançar, esta corrente de luz alcança. E principalmente envolver
os dirigentes de cada país, para que haja paz, o entendimento de não ter que tirar a vida de ninguém, uma guerra, que eles possam entender o sentimento de respeitar uns aos outros, de amarmos uns aos outros, como assim Jesus nos ensinou. E de joelhos a teus pés, colocamos a oração que nos ensinastes. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem temos ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Que possamos ter, a continuação, uma palestra, que vai nos envolver, que vai nos colocar mais ainda próximos com os ensinamentos de Jesus, juntamente com os nossos irmãos, que estão nos assistindo agora através da internet, que tudo isso chegue com muito carinho em todos os corações. Que assim seja. E que você possa fazer no finalzinho para nós, como a sua irmã faz, o encerramento. Uma boa palestra. Sim, foi bom, senão ele levava para casa, já estava levando ele embora. Não vai levar ele embora, hein? Muito boa noite, irmãos, amigos. Que alegria, que bênção estar aqui novamente. Quando a gente adentra, a casa espírita, uma sensação boa, De alguma maneira, a nossa esperança já é alimentada. A gente já, de alguma maneira, esquece um pouco os problemas que todos temos. É a presença, já é a acolhida da espiritualidade, meus amigos. Então, essa sensação boa de estar aqui, essa esperança que já surge no nosso íntimo, quando a gente adentra aqui a casa espírita, já é esse abraço de um benfeitor, de um mentor, de um familiar, que já está no mundo espiritual e que está aqui hoje conosco. É muito sutil, mas essa sensação boa é a presença da espiritualidade amiga. Meus irmãos, Jesus, quando esteve aqui, muitos, digamos assim, eram contrários às suas ideias, a toda a sua, a renovação, a luz, a toda aquela melhoria que Jesus estava trazendo para o planeta. Então, alguns tinham interesses contrários e por isso estavam sempre, digamos, procurando colocar Jesus numa situação delicada, de maneira que, se ele de repente respondesse algo que fosse contrário, à lei mosaica, à lei dos judeus, ou contrário ao governo da época, ao Império Romano, seria ali um motivo para ele ser perseguido, para ele ser exterminado. Então a gente vai ver algumas passagens em que Jesus, por exemplo, ele era colocado nesses contextos delicados, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, que diz, que os fariseus, esse grupo, por exemplo, que era contrário a toda aquela movimentação boa que Jesus estava fazendo no planeta, em certa ocasião, um desses fariseus questiona a Jesus: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Esse era o primeiro mandamento já conhecido. Mas Jesus, ele não veio só disseminar a lei.
Na verdade, isso muitos já faziam. Ele veio viver a lei. Por isso ele vai complementar. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então vejamos, meus amigos, vamos refletir algo mais sobre essa lei do amor que Jesus vivenciou, e que ele nos esclareceu. Se dá nas 3 relações que nós temos na vida: a relação com Deus, a relação conosco mesmo e a relação com o outro, com o próximo. Então vejamos, o que é a gente viver esse amor, a gente viver o bem nessa primeira relação, que é a relação com Deus. Então, deixa eu tirar essa cadeira de trás de você. Fica à vontade. Eu estou vendo o que vai acontecer aqui. Eu agradeço. Você está se espremendo, me perdoe, viu, por interromper. Eu estou fortinho, né? Não, Os fortinhos não se ela trabalham. está errada aqui. A gente está Obrigado. corrigindo alguns erros. Bom, então o que é, imagina, perante alguns autores, alguns olhares de estudiosos espíritas, eu viver esse amor, eu viver esse bem nessa primeira relação, a relação com o Pai. Se eu aceito, se eu confio que eu estou com as pessoas certas, eu estou no lugar certo, se eu aceito que aquelas situações alheias, adversas à minha vontade, não é o que eu desejava, não é o que eu queria, mas eu aceito e eu confio, é o melhor para mim. É o melhor para mim como espírito imortal que eu sou, e não só para as minhas necessidades imediatas aqui da vida material. Então, se eu aceito e eu confio que mesmo que aquilo que me acontece que eu não gostaria e que não era o que eu desejava, mas é o melhor para mim, então eu tenho uma relação rica com Deus. Eu tenho uma relação de amor com Deus, Esse é um primeiro olhar. Isso nos leva a recordar, meus amigos, uma seguinte história. Um jovem, ele se encontrava deprimido na vida espiritual, e o seu mentor foi ao seu encontro. E o seu mentor então se aproxima dele e pergunta, E ele pergunta ao seu mentor: qual é a prova que Deus me ama? E o seu mentor lhe responde: a sua vida. Ele então faz uma segunda pergunta: como, eu encontrar Deus dentro de mim? E o seu mentor lhe responde: amando a sua própria vida. E ele então faz a terceira questão: como eu amar a minha própria vida? E nesse momento, o seu mentor, olhando para o mais alto, inspirado pelo mais alto, lhe responde: amando e respeitando a vida dos outros. Qual é a lógica, meus amigos, dessa história que vai em conexão dos ensinos de Jesus? Quanto mais eu amo, eu respeito o outro, eu aceito o outro como ele é, as suas escolhas, as suas decisões, mais eu encontro Deus dentro de mim mesmo. Quanto mais eu aceito o outro, mais Deus se agiganta dentro de mim. Vejamos um outro ensino de Jesus, conectado a isso que nós estamos falando. Novamente, uma outra daquelas situações em que aqueles grupos contrários procuravam colocar Jesus numa situação delicada. Dessa vez, novamente ali um fariseu pergunta: mestre,
Dizei-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então vejamos, isso está no Evangelho de Mateus, também está no de Marcos. Os judeus, né, eles não aceitavam o pagamento de tributos, de impostos, era para eles uma humilhação. Eles, enfim, articulavam toda uma revolução, mas se deixasse de pagar era algo contrário ao governo romano, e fizeram esse questionamento a Jesus. E ele então, Jesus, que conhecia a malícia deles, respondeu: hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E aquela, né, passagem evangélica que muitos conhecem, no que deram uma moeda a Jesus, ele então pergunta: de quem são esta imagem, esta inscrição presente na moeda? E responderam: de César. Então Jesus, né, observa: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vejamos, meus irmãos, o que o Allan Kardec nos explica sobre, né, esse ensino de Jesus. Dai a César o que é de César. Um primeiro entendimento, digamos assim, é o fato de que, embora nós sejamos espíritos, nós estamos no mundo material, e estando no mundo material, a gente tem compromissos materiais a serem, né, honrados, a serem exercitados, como, por exemplo, o pagamento de tributos. Mas esse dai a César o que é de César representa também, prescreve a cada um de nós o respeito ao direito de cada um, como cada um de nós deseja ver o nosso direito respeitado. É a regra áurea, é a lei áurea, né? Faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito, em conexão com a história que a gente trouxe, né? Quanto mais eu aceito, respeito o outro, mais eu encontro Deus dentro de mim mesmo. Mas Jesus, ele vai além, né? E ele nos diz: dai a Deus o que é de Deus. Ora, Deus é absoluto, né? Deus, digamos assim, não precisa de nada. O que seria a gente doar alguma coisa a Deus? E quem nos ajuda é o Espírito Emmanuel, quando ele nos diz: doar a Deus o que é de Deus é oferecer o melhor de nós mesmos em favor do outro. Então vejamos, o outro é filho de Deus. Quando a gente oferece o melhor de nós em favor do outro, é uma maneira da gente agradar a Deus, doar algo a Deus. Então, o Emmanuel vai nos dizer: aí começa a grande obra de autolibertação de cada um de nós. Quanto mais a gente veicula o melhor de nós em favor do outro, o bem, né, a paz, a compreensão, o perdão, mais Deus se agiganta dentro de nós. Mas temos uma segunda relação, é a relação conosco. O que seria eu viver o amor, eu viver o bem para comigo mesmo? E aí, quem nos ajuda é o estudioso, palestrante Haroldo Dutra Dias, né? Ele nos dá um exemplo bem simples. Ele vai nos falar: observa uma enxada. Uma enxada, quanto mais ela é utilizada, né, de tanto ali o trabalhador pegar ali no cabo da enxada e utilizá-la, ela está sempre com uma aparência bonita, o cabo está liso, né, a lâmina, ela está sempre num bom estado de conservação. Já uma enxada que fica parada, que fica encostada, ela enferruja, ela apodrece. É a mesma coisa com os nossos espíritos. Quanto mais nós somos úteis, né,
no campo do bem, no serviço do bem, mais a gente se embeleza espiritualmente. Por isso, lá numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, chamada O Dever, o Espírito nos diz, né? O benfeitor que traz essa mensagem, ele nos diz: o homem tem de amar o seu dever, porque é o dever que confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, quanto mais a gente é útil no campo do bem, cumpre o nosso dever, quanto mais a gente ama o nosso trabalho, digamos assim, que a gente veio realizar aqui na vida, isso é um tônico para os nossos espíritos, né? Isso dá força para os nossos espíritos. O Emmanuel vai dizer: faça o possível para que não deixes passar um só dia da tua existência sem prestar algum serviço ou auxílio a esse ou aquele ser vivente de qualquer espécie da natureza. Você já recebeu hoje algum obrigado de ter feito algo bom para alguém? Né? Então, quando a gente faz a caridade, na verdade o maior beneficiado somos nós. Vejamos um exemplo, meus amigos. A irmã Dulce. A irmã Dulce ficou órfã muito novinha e já ali, na adolescência dela, fazia fila na porta da casa dela de pessoas que iam ali buscar, né, uma doação, um alimento, que ela e o pai dela ajudavam. Ela, jovem, ela vai estudar, ela se forma professora, mas a vocação dela não é dar aula. Assim que ela se forma, ela procura uma instituição dentro da Igreja Católica, e ela então, a vocação dela é a caridade, a beneficência, e ela então se torna freira e assume o nome Irmã Dulce em homenagem à sua mãe. E ela passa a fundar vários núcleos de assistência social, né? Ora homenageando Francisco de Assis, São Francisco, ora homenageando Antônio de Pada, Santo Antônio, provavelmente o vínculo que ela tinha com esses dois espíritos. Mas são muitos os necessitados, né? São centenas de pessoas que ela acolhe e que precisam de um abrigo, que precisam de uma moradia. E então, num terreno que era um galinheiro, ela começou ali, digamos, aquela obra social mais ampla, né? Um complexo hospitalar, educacional, chamado Abrigo Santo Antônio, que acolheu ali centenas de pessoas e que a partir disso surgiu uma seguinte falácia na Bahia: a freira fundou o maior hospital da Bahia a partir de um galinheiro. Mais um detalhe, meus amigos: foram mais de 30 anos de serviços ininterruptos no campo do bem, e ela tinha 70% dos pulmões comprometidos. Como alguém conseguiu fazer tudo o que ela fez com 70% dos pulmões comprometidos? Né? Então era essa lucidez, né? Essa consciência e a força do amor, essa lucidez e essa consciência de que quando a gente faz o bem, o maior beneficiado é nós mesmos. Essa é a irmã Dulce, meus irmãos. E daí, façamos essa pergunta para nós, para nossa reflexão. E nós? Com quantas pessoas de fato eu me preocupo na vida? Eu tenho gerado paz, alegria e felicidade nos ambientes que eu vivo? O Mário Sérgio Cortella faz uma seguinte questão nas suas palestras: se eu não existisse, que falta eu faria? O Gandhi dizia: a minha vida é a minha mensagem.
Qual é a mensagem que eu estou deixando no mundo? Eu gosto dela? Eu desejaria mudá-la? E aí, um exemplo assim, muito forte, mas importante para as nossas reflexões, meus irmãos. Quando o Chico Xavier desencarnou, no dia que o Brasil foi pentacampeão do mundo, né? Milhares de pessoas foram no seu velório, quiseram ali agradecer, se despedir dele, dizer, né, um agradecimento por algo de bom que o Chico tinha feito. Durou dias o velório dele. E quando for o nosso velório, quem vai estar presente? O que estarão falando de nós? Gandhi dizia: a minha vida é a minha mensagem. Eu gosto dela, eu desejaria mudá-la. E temos uma terceira relação, é a relação com o outro. O outro, por mais que nos ame, né? Pai, mãe, cônjuge, filhos, irmãos, se está reencarnado, é um espírito imperfeito. E o que isso significa? Que por mais que ele nos ame, ele poderá nos decepcionar. Ele poderá em algum momento nos ferir. Não porque ele não nos ama, mas pela condição de espírito imperfeito. Por isso, viver o amor, viver o bem na relação com o outro é perdoar. É perdoar por quê? Porque às vezes ele pode nos ferir e ele nem tem consciência disso. É porque eu amanhã que posso precisar do perdão, né? Quando a gente vai lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido de caridade, tal qual Jesus entendia, Jesus, que é o nosso guia e modelo, quem mais fez o bem, os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então vejamos, caridade é sobretudo, né, de âmbito moral na relação com o outro, né? Indulgência é você tirar o foco da imperfeição, você vê o lado bom. Diz o Emmanuel, quantas vezes a discórdia não surge simplesmente porque o outro está realizando algo de certa forma que eu, digamos assim, exijo que ele faça de uma maneira e ele só consegue fazer daquela forma, né? Então, Deus conta conosco, olha que interessante, na sustentação da paz, do equilíbrio e da tranquilidade do nosso irmão, do nosso próximo. Ora, mas eu também desejo isso, eu também desejo paz, equilíbrio, tranquilidade. Pois é, conforme aquela lei áurea que a gente refletiu, faça ao outro tudo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Então, conforme a gente colabora na manutenção da paz, do equilíbrio e da tranquilidade do próximo, a paz, a tranquilidade e o equilíbrio passam a fazer morada dentro de nós mesmos. Exatamente. Em outras palavras, um outro olhar. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo, diz o Emmanuel. Então vejamos, estamos refletindo, né, meus irmãos, sobre o amor. Não tenham dúvidas de que esse que está aqui conduzindo a reflexão é o que mais precisa refletir sobre tudo isso. Amar, né, meus amigos, portanto, é querer a felicidade do próximo. E para isso eu preciso sair de mim e viajar, digamos assim, para o mundo do outro.
né? Amar não é transformar a pessoa naquilo que eu gostaria que ela fosse. É um processo, é uma conquista que a gente vai adquirir. Nós temos lampejos de amor, ainda é algo que a gente está desenvolvendo, né? Então, o Espírito Emmanuel, novamente, ele nos dá assim, nos oferece algumas diretrizes. Como eu começo já a desenvolver isso? Se eu ainda não consigo amar completamente dessa forma, mas eu já posso fazer alguns esforços que vai me ajudar a desenvolver esse amor. Por exemplo, ele nos diz: fale para o outro as palavras que você gostaria de escutar. Retifica em você tudo aquilo que te desagrada no outro. Aquilo que você não gosta no outro, muda em você. Considera o tempo, o trabalho, a opinião, a família do outro é tão importante quanto a tua. O tempo do outro, a família dele, a opinião dele, mesmo que seja daquele partido político que você não gosta, é tão valorosa quanto a sua. Trabalha e serve nos moldes que a gente reclama do esforço alheio. Eu tenho um equipamento, eu tenho uma necessidade de manutenção na minha casa, eu espero que o serviço que eu contratei seja da mais alta qualidade. Mas e eu, no meu trabalho, eu também ofereço na mais alta qualidade, do mesmo jeito que eu estou exigindo? Ampare as vítimas do mal com a bondade que desejamos receber em nossas quedas. Não para incentivar o mal de forma nenhuma, sempre incentivando o bem, mas porque amanhã, talvez, serei eu, ou um coração que eu ame, a pessoa necessitada de um perdão ou de um socorro. Isso nos faz lembrar uma história. Na década de 30, numa aldeia polonesa, existia um rabino muito gentil, que cumprimentava a todos, né? Era muito cordial, dava bom dia a todos, inclusive para um camponês chamado Sr. Miller, que nunca lhe respondia o bom dia. Mas de tanto o rabino insistir, um dia esse camponês passou a responder. E o rabino então, né, lhe dizia: bom dia, Sr. Miller. E aquele camponês lhe respondia: bom dia, rabino. É uma história real. E assim, né, seguiu a troca de gentilezas até que veio a Segunda Guerra. E o exército alemão, né, retirou todos os judeus ali daquela aldeia e encaminhou, né, para os campos de concentração. Aquele rabino, né, foi encaminhado para o campo de concentração de Auschwitz, e assim que ele saiu do trem, ele entrou numa fila. Lá na frente da fila, um comandante do exército alemão iria decidir a vida de todos. Para a esquerda, direto para a câmara de gás, morte. Para a direita, ficaria no campo de concentração, né? Teria alguma sobrevivência. Quando ele chegou, era a vez dele, e ele estava ali diante do comandante que ia decidir a sua vida, ele olhou e reconheceu. Era aquele camponês que todo dia ele cordialmente dava um bom dia, e ele corajosamente falou: bom dia, Sr. Miller. E o comandante reconheceu e respondeu baixinho: bom dia, rabino. E indicou Reit, para a direita, a vida. Então vejamos, né, meus irmãos, o poder do amor, da gentileza. Será que se aquele rabino tivesse se sentido ofendido, né, melindrado, e com uma atitude talvez de orgulho, já que ele não me respondeu, eu também não vou cumprimentar mais ele? Será que se ele tivesse tomado uma outra atitude,
né? Que não fosse a da insistência em continuar ali sendo gentil, em fazer o bem, o seu destino seria o mesmo, né? Então, meus irmãos, a caridade, ela é a essência dos espíritos puros e perfeitos. Tudo na natureza nos remete à caridade, né? Toda a criação. Então vejamos, quanto mais a gente evoluir, quanto mais espírito puro e perfeito a gente se tornar, mais a gente vai de encontro à verdadeira felicidade. Por isso, né, os espíritos tanto nos incentivam a gente se melhorar, porque a verdadeira felicidade, ela é alcançada, né, juntamente com quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais virtudes, quanto melhor a gente se torna moralmente, mais a gente, digamos, vai de encontro à verdadeira felicidade. E a essência desses espíritos superiores é a caridade. Então, aquela bandeira do espiritismo, fora da caridade não há salvação, a gente pode entender também, fora da caridade não há verdadeira felicidade, né? Por isso, diz o Dr. Bezerra de Menezes, a caridade é a chave que abre as portas de Deus. Jesus nos disse, né? O reino de Deus está dentro de nós, ou seja, a felicidade está dentro de nós, ela não está fora, não está nas coisas, não está fora de nós, ela está dentro. Mas a chave para mim abrir a porta dessa felicidade que está dentro de mim é a caridade. Se a caridade é a chave, a fechadura, aonde eu boto essa chave, é o próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele coração que se acha mais próximo de nós pelo caminho da vida. E aí, por fim, duas últimas questões diante de tudo isso que a gente refletiu. Se hoje fosse o nosso último dia aqui, qual seria o nosso maior arrependimento? Mas não é o nosso último dia de vida, ganhamos mais tempo. Mas mediante a resposta dessa questão anterior, o que eu faria de diferente a partir de agora, considerando que eu tenho mais tempo de vida? Quem está precisando de uma ajuda minha? Quem está esperando um gesto, uma conversa, né? Um olhar diferente meu nos lugares que eu estou inserido na vida? Nós podemos fazer muito mais. Obrigado, meus amigos. Até uma próxima ocasião. Muita paz. Façamos a nossa prece. Nós vamos agradecendo as reflexões, todas que de alguma maneira precisamos refletir e o nosso agradecimento. Muito obrigado, benfeitores amigos que nos acolhem aqui no Recomeço, todas as semanas, por toda a ajuda que aqui recebemos, de ordem espiritual, física, emocional. E nós vamos refletindo, por fim, com uma mensagem
que a irmã Dulce, citada na palestra, deixou para todos nós. Ela nos disse: habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada. Tudo que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição na vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estarmos no escuro, o sol vai voltar a brilhar. O sol vai voltar a brilhar, mesmo que a gente esteja enfrentando um momento de dor nesse momento na nossa vida. O sol vai voltar a brilhar. Que assim seja. Graças a Deus. Número 3, 4, 5, número 6. Ficha branca número
Ficha branca número 13. Ficha azul número 3, ficha azul número 4.